Olá, pessoal, canal Africanidades Conectadas. Hoje nós estamos aqui com meu grande amigo Francisco Gomes Uamba, oceanógrafo, mestre em sociologia política, natural de Guiné-Bissau. O Francisco estudou aqui em Itajaí, na Univale, fez a graduação em oceanografia, depois fez mestrado em sociologia política na Universidade Federal de Santa Catarina, retornou para Guiné-Bissau, está morando, trabalhando e pesquisando lá. E eu tive a grata satisfação, né, de tê-lo. Estou tendo a satisfação de tê-lo novamente aqui em casa com a gente. Durante todo o período da graduação do Francisco, a gente fez grandes amizades. Inclusive, ele foi meu professor de francês, né? Não aprendi muito, né, Francisco, mas aprendi as primeiras lições de francês e depois desenvolvi um pouco mais. Mas só para lembrar que amanhã celebra-se o aniversário de independência de Guiné-Bissau, né? E o Francisco Amba teve parentes, inclusive o pai, que lutou na guerra de independência. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as pesquisas de Francisco e um pouco da experiência de vida dele, né? O que que ele ouviu da guerra de independência, dos pais, dos parentes, a experiência dele aqui no Brasil como estudante, como pesquisador. E aí, Francisco, conte pra gente, como é que está Guiné-Bissau hoje? Bom, muito obrigado. Eu fico satisfeito pela oportunidade e aqueles também que acompanham esse canal. Por isso que quando você fala africanidade desconectadas, quando a primeira vez eu vi isso, eu falei, olha, esse nome é espetacular. Estamos conectados e desconectados ao mesmo tempo. Veja só, eu estive aqui há vários anos, estou de volta. Estava muito conectado, desconectado, estou conectado ao mesmo tempo. O que se deve pensar é que ninguém, ninguém será eterno e processos são construídos, a sociedade ela é construída. Se você não tivesse construído esse caminho, talvez eu não conheceria. Apoio que vocês me deram, estou também contribuindo de outra maneira para outras pessoas. Então, tudo isso foi graças às relações, conexões, desconexões, que reproduziu tanto o processo. Ok, o que eu ouvi dos parentes no período da independência, se nós hoje estudamos, é graças à luta de libertação nacional. Primeiro fator. Porque os outros eram tidos como indígenas, não poderiam estudar. Só os que eram chamados assimilados por colonistas, que serviam a, a todo o sistema colonial, é que os filhos poderiam estudar. Os nossos pais não estudaram. Não é porque não têm capacidade, porque o sistema não deixava. Outro aspecto importante era abuso que o sistema reproduzia, tanto em jovens, tanto nas mulheres. Isso muitas vezes não é muito comentado, mas tem registro sobre. E outra questão que é muito importante é que você já nascia subjugado dentro de uma classe. Isso é perigoso, é difícil. Então, Francisco, tem uma coisa que se ensinava aqui nas escolas do Brasil durante muito tempo, Uhum, sobretudo a partir de um pensador, Gilberto Freire, uhum. que ele dizia que o colonizador português não foi tão violento quanto os outros colonizadores. E pelo que você está falando, isso é uma farsa, né? Eu acho que ele não viveu. Quando você não vive uma coisa, você acha. Esse achar, ele é muito complexo, né? O achar é por isso que a pessoa tem que sentir a coisa na pele. Quando não sente a coisa nas pele, às vezes tem tendência de subestimar ou superestimar. Duas realidades você tem nesse campo. Como eu diria, a colonização portuguesa, quando você analisar a colonização portuguesa, a colonização francesa, a colonização inglesa, você vê de que a colonização portuguesa foi muito mais violenta do que a própria colonização francesa. Porque a França, eu dou exemplo do Senegal. Senegal, em 1920,
30 já havia universidade em Dakar. Até porque você é senegalês, nasceu no Senegal, né? Exato, exato. Para quem não sabe, Guiné, Guiné-Bissau faz fronteira com o como o Senegal. Senegal. Guiné-Bissau teve universidade na década de 2000. E só algumas pessoas podiam fazer o ensino secundário. E até quarta classe acabou. Quarta classe era já o suficiente, era o ensino superior. É um problema. Enquanto a colônia inglesa era outro. Quem te dá o direito ao ensino, até ensino superior, é uma forma de libertação. De você pensar com a própria cabeça, agir e reconstruir. Mas, por isso Amílcar Cabral foi capaz de fazer a luta. Quem foi protagonista da luta de libertação da nossa independência, ele estudou, descendente cabo-verdiano, guineense descendente cabo-verdiano, estudou, fez liceu em Cabo Verde, fez agronomia em Portugal, depois lá que ele percebeu, como é que se diz, revoltou contra o sistema. Foi organizar a luta de libertação nacional, que iniciou em 63, mas a luta foi organizada na década de 50, iniciou em 63, e a independência foi dada em 74. Mas se ele não tivesse esse conhecimento, essa oportunidade, não faria. Como os outros poderiam ter até pensado no sistema, mas não tiveram a oportunidade de ter esse conhecimento, de articular o sistema até chegar à própria independência. Bom, isso foi difícil para todo o sistema capitalista, que levou em 1973 à própria morte de Amílcar Cabral, como a morte de Francis Kwame Nkrumah, a morte de outros líderes africanos. Porque é como se fosse assim, você viu o combo de abelhas e você meter a mão no combo de abelhas. Mas eles não compreenderam que, de facto, o território que eles ocupavam era também estranho, tinha a sua cultura, tinha a sua dignidade, tinha a sua forma de administração. Então, tudo isso não é levado em consideração. Como se fosse assim, a parte mais boa era do outro lado, a parte mais ruim é do outro lado, que não sabia onde ir, mas temos os nossos sistemas de governação, que é comunal, que existia, que continua a existir até hoje. As pessoas se respeitam, existem regras tradicionais, apesar de não serem escritas, mas elas existem. Entende? Isso é que é muito importante. Quando nós falamos hoje de gestão de recursos naturais, o que é que limitamos a fazer? É ver o que eles fazem, o que é que podemos aprender, aonde podemos inserir para melhorar. Isso é muito importante. Então, eu acho de que o sistema colonial, já como é colonial, é um problema. Que pode beneficiar a colônia. Colônia, muito poucas pessoas. Então, por isso houve a guerra. Eu diria, como eu disse no início, os nossos pais não estudaram, não é que porque não têm conhecimento ou não poderiam aprender. É que não existia oportunidade para tal. Sim. Como não existia oportunidade para tal, apareceu essa oportunidade de revoltar contra o sistema, que era totalmente abusivo. E, então, conseguiram inserir e conseguiram lutar com meios que eles tiveram. Não diria derrotar, porque, de acordo com aquilo que foi escrito, militarmente, o partido que tomou a independência tinha mais força, tinha mais armamento e estratégia de guerra era outra. E no plano político internacional também ganharam a razão. Porque você é colonizador, eu sou dono da terra, você não pode me subjugar dentro do próprio país. Bom, na política internacional hoje, os países são subjugados também, tendo em conta as suas condições econômicas. Mas não é dentro do país, é no plano internacional. É outra coisa, é outro tipo de coisa. E Francisco, atualmente, qual a sua atividade, o seu trabalho em Guiné-Bissau? Você está na área da oceanografia, está na área da sociologia ou está tudo junto? Conta pra gente, o que você tem feito lá? Eu vou falar uma coisa aqui. Quando vocês me receberam, me deram todo o apoio. Eu lembro quando eu cheguei, você me viu com uma camisa, você disse, poxa, nessa terra do frio, como é que esse cara vai viver aqui com uma camisa que ele trouxe assim,
Bom, enfim, vocês apoiaram até eu chegar onde eu cheguei hoje. Eu aqui, depois do mestrado na Federal com Paulo Vieira, trabalhei com a governança e governabilidade no uso do sistema pesqueiro, costeiro e marinho. Trabalhei como professor na Unicelv, depois decidi voltar. Essa volta me custou muito. Primeiro, perdi o meu casamento, que eu casei com brasileira. Ela decidiu não ir para a África, porque o que ela ouve da África era outra coisa. A concepção que ela tem é totalmente... Eu compreendo, sem problemas. Decidi voltar, mesmo com isso. Cheguei lá também, apanhei de outro jeito. Fui trabalhar no Instituto Marítimo Portuário como oceanógrafo. O diretor que me levou saiu, foi substituído pelo governo, e o outro que chegou nos expulsaram. Éramos 4, 3 estudou no Brasil, outros acabaram, um voltou, o outro seguiu para a Europa, 2 seguiram para a Europa, nesse momento estão voltando já. Então com isso eu resisti, disse que não, para eu sair mais no país que eu nasci, não dá, tenho que fazer alguma coisa. Então nisso eu fui convidado para assumir uma ONG, vocês dizem. Essa ONG chama-se ODZH, Organização para a Defesa e Desenvolvimento das Zonas Úmidas na Guiné-Bissau. O computador que ele veio do Brasil e me entregaram a mesa. E essa ONG era descreditado no sistema internacional, não podia concorrer a nenhum projeto e não tinha nenhum fundo para desenvolver atividades. 2017, eu assumi 2016 no dia 25 de agosto de 2016. Então, fiz o primeiro plano, esse primeiro plano foi aceito. Em 2017 trabalhei com 5.000 euros, todo ano, sem salário, sem nada. Sem salário, vou repetir, sem nada. Desenvolvendo atividades e consegui inserir a educação ambiental dentro desse programa. Então, essa educação ambiental foi aceita. Então, com esses 5.000 euros, trabalhamos com diferentes escolas, alunos, então isso permitiu melhorar a visibilidade da organização. Logo, em janeiro de 2018, veio uma moça de BirdLife Internacional chamada Blandine Melis, está na França agora. Com ela, nós desenvolvemos um segundo plano. Esse segundo plano, de janeiro a junho, nos financiaram 41.000 euros. Depois até junho, eles aumentaram mais 10.000 euros. Ali que nós saímos. Logo, em janeiro de 2019, nos permitiram fazer recrutamento de outras pessoas para trabalhar junto comigo. Daí nós recrutamos mais 3 pessoas. Comigo fez 4. Então, janeiro de 2020, recrutamos mais 3 pessoas. Logo, completamos hoje 7 pessoas a trabalhar na organização. Não só isso, hoje a nossa organização, quando eu assumi a liderança da organização, era 49 pessoas. Hoje somos, como membro, 327. E formamos, de 2017 para cá, formamos mais ou menos 14 pessoas. 3 deles estão no mestrado em Portugal, fazendo mestrado, para voltar para a organização. E, ao mesmo tempo, conseguimos ter reconhecimento a nível regional da África Ocidental, no seio das organizações de trabalho na conservação, e ao mesmo tempo reconhecido pela BirdLife Internacional e outras organizações que trabalham com a conservação do meio ambiente. Bom, essa é uma parte da história. Feito isso, nesse período de 2017 até aqui, não trabalhei mais com o governo porque achei por bem de que é melhor afastar num sistema que é totalmente difícil. Bom, como vocês sabem de que tem sucessão. A pasta do governo é sempre, muitas vezes, temporária. No nosso ciclo, às vezes o governo não ultrapassa 12 meses ou 6 meses. Então, trocas, mudanças acontecem sucessivamente. Nesse momento, assumiu a presidência do Instituto Marítimo Portuário um colega nosso, que já está nos convidando para voltar. Inclusive, quando eu vinha para esse treinamento
na empresa acoplando Fernando Dio para fazer análise de granometria, que eu quero implantar lá, mostrar às pessoas como se faz, para tocar isso, porque nós trabalhamos com a conservação dos ecossistemas costeiros, no qual a restauração do manguezal, vocês dizem aqui, Isso. é um dos. Então, nesse projeto, estamos trabalhando em apoiar o processo de restauração para que seja um processo sustentável, que a restauração do manguezal como um ecossistema produtivo, desde 96 acontece na Guiné-Bissau e já financiou várias coisas, mas muitas vezes não foi, em algumas áreas não tem tido sucesso. Eles plantam até 5 anos, às vezes as espécies acabam morrendo porque por estarem no lugar errado ou por receberem no lugar errado. Pronto, isso resumiria todo o que eu queria dizer. Então estamos assessorando, por isso eu vim assessorando eles. E nesse processo de assessorar, talvez futuramente desenvolver outros tipos de projeto no âmbito da oceanografia mesmo, no Instituto Marítimo Portuário. Fomos já convidados a retornar, mas como eu tinha marcado a viagem para o Brasil, estarei aqui até dia 11. Dia 11 retorno, dia 12 chegarei a Guiné-Bissau, depois apresentarei o Instituto para ver o que é que podemos fazer em conjunto. Então, nisso eu convidaria todo mundo para darem a mão. Uma cabeça não pode fazer nada. Eu acho que o apoio de todo mundo é bem-vindo. Nesse canal eu vou passar a segui-lo, a ouvir o vosso conselho, a perguntarem se as pessoas querem contato ou querem desenvolver pesquisa na África, é bem-vindo. Informo mais de que, com o esforço, tendo em conta o que está acontecendo no país, eu e o grupo de algumas pessoas estamos tentando criar uma universidade mesmo, que responda, nós chamamos de Universidade de Ciência e Tecnologia Reino Bacerer. Tem 6 cursos. O primeiro curso é Ciências do Mar e Ambiente, que nós chamamos de Oceanografia. E o segundo curso é Engenharia Ambiental, porque nós temos vários problemas de resíduos sólidos nas ruas, uma coisa disso. E precisa de técnicos que possam contribuir para isso. E outro, engenharia florestal, como vocês sabem, uma parte da África estava ligada a África estava ligada ao Brasil, alguns tipos de floresta diferenciaram, mas tem a mesma característica quase com a floresta amazônica. Então, ao longo de 2, 3 décadas, tem sofrido muitos impactos antrópicos. Então, precisamos de restabelecer esses sistemas, áreas degradadas restabelecer. Então, engenharia florestal poderia responder a essa demanda um pouco. E criamos também engenharia informática. Estamos criando aquilo que vocês chamam aqui a pedagogia, é ciência de educação lá, e turismo, porque a região de Cacheu tem muito potencial para o turismo. Bom, eu sempre digo de que as nossas praias, a não ser resíduos sólidos, não tem mais nada, porque não temos esgotos que vão para a praia, não tem nada disso, porque as comunidades sempre souberam ecologicamente se estabelecer. É uma visão tradicional que eu acho evoluiu ao longo do tempo, que é muito importante em termos de gestão desses ecossistemas hoje. Eu diria que as comunidades que evoluíram ao longo do tempo com esses sistemas têm muito mais conhecimento do que conhecimento científico que nós estamos habituados a operar com ele. Precisa de certos ajustes, porque não é tudo que eles fazem que é bom. Mas muitas vezes o que nós falamos é o conhecimento que eles já têm há várias décadas. Então, associar falar em transdisciplinaridade deve ser hoje o caminho. O caminho que devemos reconhecer, o caminho que devemos escolher para possibilitar um maior diálogo, maior interação, em que possamos aprender com o outro e o outro também aprender conosco. E esse é o nosso trabalho até aqui. Então, Francisco, muito obrigado pela oportunidade desse reencontro. E eu gosto muito de uma frase de um poeta brasileiro já falecido, e era cantor e compositor, Vinícius de Moraes. Ele dizia o seguinte: a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Então, nós estamos nos reencontrando mais uma vez
e espero que os desencontros sejam os menores possíveis e que a gente, a partir da sua experiência, do seu trabalho, a gente volte a se conectar, né, com Guiné-Bissau, com a África Ocidental, com todas as Áfricas. E só lembrando, né, que o Francisco falou do nosso desconhecimento sobre o continente africano. Uhum, Nós só nos aproximamos de África a partir do primeiro governo do Luiz Inácio Lula da Silva, uhum. e depois com a presidenta Dilma, e depois com o último presidente, que eu nem vou mencionar o nome, nós ficamos afastados de costas para a África, mas agora estamos retornando novamente, nos damos as mãos e vamos seguir, né? Porque o Brasil não existiria se não fosse o continente africano. Francisco, Tá bom. obrigado, muito obrigado por Eu, essa eu conversa. diria obrigado de forma geral a vocês, a você em particular. Obrigado àqueles que seguem esse canal. Obrigado ao povo brasileiro que soube estrategicamente pensar nos programas maiores do governo brasileiro de estabelecer a cooperação internacional para, em conjunto com outros países, construírem novos caminhos, um novo mundo. Um novo mundo no sentido de que quando nós falamos hoje de administração, quando falamos hoje de problemas climáticos, quando falamos hoje de problema de desenvolvimento, requer a ciência. E o país que não tem ciência, infelizmente, não tem como desenvolver. Apesar da ciência não ser tudo, reconhecemos também isso. Mas o Brasil nos deu tanta oportunidade de... Se não fosse isso, não ia conhecer o vento, não ia conhecer muitas pessoas que eu tive privilégio de conhecer, e porque tive oportunidade. Então, de dizer para vocês muito obrigado, obrigado do fundo do coração. Por isso eu decidi realmente voltar, como eu disse, porque não podia desmerecer o vosso apoio. Apoio que eu recebi, apoio do governo brasileiro, apoio de irmãos brasileiros, não podia desmerecer. Decidi unilateralmente voltar para o meu país para dar a minha contribuição naquilo que é possível. Porque se eu ficasse no Brasil, infelizmente, o que eu poderia fazer, o que nós já fizemos, não seria. Talvez outra pessoa faria, ou talvez não seria possível fazer. Então eu diria muito obrigado a vocês, vou-vos aplaudir pelo esforço que fizeram por mim e muito obrigado do coração. Obrigado, Francisco.